Bom, eu vou partir do princípio de que a ideia do livre-arbítrio tenha ficado entendida. Tá? Ou seja, livre-arbítrio não é salvo-conduto para fazer besteira. Tá? E caso alguém tenha ficado com dúvidas a respeito desse processo, tá? Basta fazer contato que a gente tenta esclarecer da melhor maneira possível. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni. A partir desse momento, a gente vai ter que recorrer ou voltar, né, à parte da mitologia, da mitopoética, onde a entrevista com o Olodumare se dá, para a gente poder tentar entender alguns processos, né, e meio que estabelecer uma tese. Tá? E por que uma tese? Porque esse tipo de matéria é o tipo de matéria que a gente não tem como afirmar, né? Isso se dá dessa maneira, tá? Mas, e lançando mão da ideia lá da evidência, tá? A tese tem por finalidade tornar algo possível, né, e provável. E a gente vê se isso materializa lá no final. Vamos estabelecer uma ordem, tá? Para tentar colocar essas coisas no lugar, meio que de dentro para fora. Tá? E de dentro para fora, o que nós temos, né? ou estando o ser humano, tá? Com o processo de nascimento e morte, né? E isso significa dentro, né? Estando o Olodumare fora, né? No sentido mais amplo do termo, vamos lá de dentro para fora. De tangível, o que nós temos de informação a respeito desse processo, né, de nascimento, né, e morte, né, e aqui eu preciso fazer um adendo, né, o antônimo de morte não é vida, né, é nascimento, renascimento. Tá? Vida é outra coisa. Mas vamos seguir. Quando o indivíduo nasce, tá? E existe uma descrição disso no Odu Irosu Meji, tá? Uma determinada entidade, né, toca o occipital, né, do indivíduo e faz com que esse indivíduo esqueça, tá, todo o processo ou toda a entrevista que ele teve com o Olodumare. Tá? E chega aqui, né, ele precisa da orientação, né, de alguém, né, que sabe efetivamente. E nesse processo, aquela ideia do mais velho, o respeito ao mais velho é vital, etc, etc, ele aparece. Tá? Isso, essa ideia a partir do seu pai e da sua mãe, né, que são os seus antepassados diretos, né, até Ifá, Oromilá, né, todas as entidades, até Ifá, Oromilá, Olodumare, essa história toda. Dito isso, tá, esse é o processo de chegada, tá, no Aie. Diferente, né, o processo de saída deixa evidente, tá, e para nós brasileiros, né, que estamos acostumados aos cultos daquelas entidades que se chama de entidades de Umbanda, tá, fica muito evidente para a gente, né, a contação de história delas, da biografia delas, né, que no processo de saída do Aie,
né, esse processo de esquecimento ele não acontece. Tá? Então, de lá para cá, a entrevista com a Olodumare, o indivíduo esquece. Né? Só que daqui para lá não. Tá? A memória, né, e aqui eu vou chamar de memória recente do indivíduo, e entenda recente como dessa encarnação, ela permanece. Mas, né, e agora avançando para dentro da mitologia, mas parece que esse processo dessa memória recente ou da encarnação é a única coisa, né, é a única memória que o indivíduo tem, né, quando volta por um. Tá? Ele perde as referências das demais encarnações. Né? Ele só fica com essa, a atual, a última, né? Na verdade. Ele só fica com a última. E aí, quando a gente chega na mitologia, a gente vê esse processo de entrevista com Olodumare e a gente passa a entender, tá, o motivo pelo qual, né, Olodumare, né, possivelmente diga sim a tudo. Tá? Todas as petições que esse indivíduo está fazendo, ele está fazendo com base nessa memória recente, né, da última encarnação. Né? Só que tem um monte de coisa para trás. Né? Eu costumo perguntar às pessoas, quando estou falando, né, tentando esclarecer esse assunto, né, tete a tete com as pessoas, eu costumo perguntar para elas qual a idade da existência delas. E elas costumam responder sempre a mesma coisa. A idade da minha existência cita, né, a idade biológica atual dela. Eu digo, não, essa é a sua idade atual, né, a sua idade biológica atual, dessa encarnação. Eu quero saber a sua idade de existência, há quanto tempo você existe. Tá? E nesse momento o indivíduo é tomado por reflexão, tá? E ele efetivamente, né, ele não entende o processo automaticamente, mas ele passa a entender que muito, né, do que acontece com ele hoje, tá, pode ser produto, tá, desse tempo de existência. Tá? E é nesse momento que a gente vê, né, que Olodumare dizer sempre sim, né, Olodumare está considerando aí, né, toda a existência do indivíduo, não só isso que eu estou chamando de memória atual, que é, na verdade, a memória da última encarnação. Tá? Então, nesse processo de existência, tá? E isso é um fato. Tá? E aí eu sou obrigado a recorrer de novo a essas entidades que nós conhecemos muito bem, que são as entidades de Umbanda, que falam da sua biografia. Tá? É uma sucessão de acertos e erros, tá? Onde os erros, efetivamente, eles precisam ser compensados. Né? Então existe um processo de compensação aí. Tá? Essa história de reencarnação, isso me parece, né? E quando eu uso o termo me parece, aqui eu já estou lançando mão da ideia de tese, né? Me parece, né, um processo de compensação, tá? Que vai levar o indivíduo, né, a um status desejável, né, um status de humanidade desejável. Nesse momento eu tenho que tomar aqui a fala do pessoal do Vodum, né, que quando são questionados, né, o que querem ser, né, quando crescer, eles declaram Vodum. Eu quero ser Vodum. Bom, dois grupos de entidades, né, diametralmente opostas, né, foram evocadas aqui. Mas se são opostos, tá, não deixam de ter um denominador comum. Tá? Justamente esse é o motivo pelo qual ambos os grupos de entidades estão sendo citados na mesma sentença. Eles têm um denominador comum. Tá? Então, tanto as entidades de Umbanda quanto os Voduns, né, as entidades de Umbanda tidas, né, como entidade de Umbanda,
elas são importantes no sentido de elas mesmas, tá? Sejam com a própria voz, ou através de cântico, ou através de mito, contam a sua história. Tá? O Vodun, por sua vez, está mais baseado na mitologia, né? Não está muito longe do orixá, né? Nesse sentido. E em comum entre esses dois grupos, né, aparentemente opostos, você tem as informações, né, do motivo pelo qual, ou dos motivos pelos quais, né, tanto um grupo quanto o outro, né, em algum momento da biografia deles, né, tomou na cabeça. Tá? Isso são informações, né, primorosas, né, para nós. Tá? O problema é que isso é visto como algo só fantasioso, né? A vida dele foi assim, tá? A minha é outra coisa, né? O problema é que o indivíduo não entende, tá? E aí eu vou fazer referência a um outro vídeo meu, tá? Onde eu falo da relação, né? Da série de vídeos lá, né? Só africano tem orixá. O quadro espiritual de um indivíduo, tá? Vamos falar do Ifá, né? O indivíduo do Ifá tem o Odu, tem o orixá, tem o culto, né? No qual ele precisa estar, né? E mais uma série de informações, tá? Todas essas referências, tá? Odu, orixá, o indivíduo que incorpora, né? Tem lá a pombagira X, ou com o padre Y, tem o caboclo, enfim, tá? Ou preto velho, enfim. Esse indivíduo ele precisa prestar atenção na biografia, tá? Dessas entidades, de todas essas entidades que fazem parte do quadro espiritual dele, porque em algum momento, tá? Alguma dessas histórias podem pegar ele, tá? Porque se tem relação com ele, se as entidades têm relação com ele, isso significa que ele é suscetível, né? Tanto às ideias de sucesso que essas entidades trazem, quanto às ideias de fracasso, tá? E muita gente se perde aí. Ou seja, as pessoas precisam deixar de olhar, tá, essas entidades, né, como alguém, né? No primeiro momento, tá? Eu penso que o primeiro momento, né, todas as entidades, né, do quadro espiritual de um indivíduo, né, do Odu até o Erê, tá? Do orixá até o Erê, né, do Vodun até o maluco, tá? Eles precisam observar, né, esse grupo, né, de entidades aqui que eu chamo de quadro espiritual do indivíduo, né, como signos que carregam significados que têm a ver com a vida da pessoa, né? Se o quadro espiritual é seu, se essas entidades estão relacionadas a você, a biografia delas tem tudo a ver com você. Vamos materializar essa ideia aqui. Um caso que eu já contei num dos vídeos aí do canal, né? É o caso de uma senhora que trocou uma pombagira X, que fazia parte do quadro espiritual dela, por uma pombagira Y, tá? Porque a pombagira X, né, não quis fazer, né, algo que ela queria, né? Ou seja, a pombagira X, ela tem responsabilidade com essa pessoa porque ela faz parte do quadro espiritual dela. Então, é muito óbvio que essa pombagira X, né, ela sabe o que essa pessoa precisa. Tá? Então, o que ela quer, o que a pessoa quer para essa pombagira X, faz a menor diferença, né? Vai ficar querendo, né? Uma vez que eu sei o que você precisa, você vai ficar querendo isso aí. A pombagira Y, por sua vez, não faz parte do quadro espiritual dela. Não tem responsabilidade nenhuma, né? Então vai lá, atendendo os desejos, coisa e tal. E por que eu trago essa reflexão, né, essa ideia, né, de observar essas entidades enquanto signos, tá? Porque passou-se a observar
essas entidades como gênio da lâmpada, onde você faz um pedido, né, esfrega a lâmpada, o gênio sai, você faz seu pedido e ele realiza o seu desejo. Bom, para finalizar, tá, essa segunda parte final do vídeo, eu penso que a partir de agora já não fique mais difícil de entender o motivo pelo qual, tá, a assertiva falada no início do vídeo, ou seja, em Ifá nada é do jeito que você quer, em Ifá tudo é sempre do jeito que você precisa, fique mais clara, tá? Tal qual como está aí na abertura dos vídeos, né, todos os vídeos, né, Ifá não é para todo mundo, é para aquele que precisa dele enquanto precisa dele, tá? Porque o indivíduo ele tem liberdade de ir e vir, tá? Ele pode vir a Ifá e não se adequar, tá? Não se adequar ao nível brutal de realidade que Ifá traz para a pessoa, tá? A realidade dela, tá? Então tem gente que surta, tem gente que não aguenta, tem gente que vai embora, pede para sair literalmente. Um outro sim, e não menos importante, né, até para contextualizar toda essa falação até agora, diz respeito aí à relação, tá, da parte da mitologia, da entrevista do Ara-Orun com o Olodumare e da relação do indivíduo encarnado, né, com o seu quadro espiritual. Vocês podem estar se perguntando, né, o que uma coisa tem a ver com outra, né? E a resposta é simples, né? É exatamente tudo, tá? Porque se você observar, os dois processos só se diferem em grau, tá? Porque enquanto o indivíduo encarnado ele tenta exercer o seu querer, né, com base na pouca informação que ele tem, tá? Via de regra esse querer, tá? Ele é sempre norteado pelo egoísmo, tá? O indivíduo, via de regra, ele tem aí um palmo na frente do nariz dele, tá? Que ele toma todas as decisões. Do outro lado, o Ara-Orun, tá? Ele faz as petições, né, ao Olodumare com base na memória da última encarnação, não da existência dele, tá? Então você vê que a coisa só se difere em grau, tá? Ou seja, apenas a proporção da cegueira ela é diferente, tá? Uma outra coisa que chama a atenção nesse processo, né, na comparação dos dois processos, né, alguém pode imaginar, o Olodumare dizer sim, né, e quando você chega, né, encarna o seu quadro espiritual, ele não tem essa mesma, como é que eu vou te dizer, ele não contemporiza, né, como o Olodumare, tá? Porque se esse é o quadro espiritual, tem responsabilidade com você, ele está aqui, né, para te impor limites, tá? Limites que, se você ultrapassar, você vai se dar mal, ok? Ou seja, o Olodumare, quando diz sim, né, diz sim da perspectiva de quem sabe, de que ele sabe de que existem, né, ferramentas, né, na falta de um termo melhor, né, ou aconselhadores ou guias, né, no Aie, para auxiliar o indivíduo na tomada de decisão dele, tá? Eu acho que é isso, né? Eu deixo aqui agora aberto para dúvidas, perguntas e questões, enfim, e espero que tenham gostado e obrigado pelo seu tempo.